Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, palavras de Jesus: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Glória a Deus. Eu quero ler o versículo de número 19, toda a igreja repete comigo em voz alta, com muita fé no teu coração, e você que está em casa também. Diz assim: Jesus, porém, vamos lá, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia. Diga: como teve misericórdia de ti. Diga: obrigado, Senhor, pela essa misericórdia. Nós estamos aqui, por causa dessa misericórdia, Deus tem te guardado, tem te salvado. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, tome posse. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra. Nós vamos meditar agora. Que teu Espírito Santo, meu Deus, use meu coração, minha vida. Abre o céu sobre este lugar, derrama bênção sem medida. Alcança cada pessoa, meu Deus, aquelas que estão agora assistindo, outras que vão assistir depois. Cada pessoa que está aqui na igreja, abre os céus e derrama cura, libertação, sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento e vamos tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa palavra, e quando eu leio, eu demoro para ler um capítulo desse, porque eu volto. Quando eu chego num versículo interessante, eu fico meditando, e eu comparo com os outros, para que você entenda. Essa passagem do endemoniado gadareno, 3 evangelistas escreveram. Mateus vai escrever, Marcos, que nós estamos lendo, escreveu, e Lucas também escreveu. E quando você lê, cada um vem trazendo uma diferença. Por quê? Porque Mateus vai escrever para os judeus, Lucas vai escrever para os gentios, Marcos. E resumindo, João vai escrever para a igreja. Aí tem um linguajarzinho diferente. Marcos escreve para os romanos, Lucas para os gentios, e o João escreve para a igreja. Por isso que o evangelho de João é mais completo. E quando você compara, isso é Bíblia, vai tomando posse. O evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, ele vai narrar, ou melhor, no capítulo 8, ele vai narrar que existiam 2 gadarenos. Já o Marcos e o Lucas narra que era um gadareno, um endemoniado. Gadareno sim, mas um endemoniado. O Mateus narra 2 endemoniados. Não quer dizer que houve uma contradição, não. Existiu até outro. Mas vamos ler aqui o contexto de Marcos, para você ver a velocidade de uma pessoa perturbada por demônios. Um só. Imagine se fossem os 2 de imediato aqui, que o Marcos não vai escrever. Mas é mais completo. Jesus vem fazendo a obra, e eu venho falando há dias aí nas pregações, tanto no culto na igreja como naquele culto em casa, que tem uma casta de demônios, uma raça, um tipo, que não sai com coisa alguma a não ser com jejum e nós aprendemos que além do jejum e oração, nós precisamos ter fé, acreditar e cumprir a justiça. Porque tem pessoas que existe, pastor, uma pessoa, lógico que quando você decide orar, você decide buscar Deus, você decide ir na igreja, você decide botar o teu joelho em casa, dobrar os joelhos para orar, você já está crendo, você já vai se enchendo de fé. Quando você vai ouvir a palavra, e como você está ouvindo agora, vai ler, a Bíblia diz lá em Romanos que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
você já vai crer, lógico. Mas existe pessoas que elas até jejuam, existe pessoas que ela até ora, mas ela não crê o suficiente. São pessoas religiosas. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Porque a religião mata. Ela já se viciou. Ela já aprendeu o que o pai ensinou para ela, a mãe, de fazer uma simpatia, acreditar que aquilo existe. Eu me criei acreditando nisso. Que é aquelas histórias, se botar a vassoura de trás da porta, as pessoas vão embora, as visitas, vai nada, só vai embora, você dizer, não venha para cá não, que eu não posso receber hoje não. Aí se botar a vassoura não funciona não. Agora se você falar assim, elas não vão não. Então dizer, olha, eu vou dormir, está na hora de vocês ir embora, amanhã eu trabalho, vai para casa, amanhã a gente conversa, carinhosamente. Aí elas vão embora, mas vassoura não funciona não. Se eu sair, eu encontrar um gato preto, amaldiçoa meu dia. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu sair com o pé esquerdo, eu posso sair com o pé esquerdo, com o pé direito. Uma pessoa que serve aos demônios na religião, o meu santo é forte, é nada, forte é o nosso Deus. Então tem pessoas, infelizmente, quando ela crê nessas coisas, eu vi a situação de uma pessoa hoje, olha só o que a pessoa fez. Nós estávamos juntos, com todo respeito aos católicos, tinha como é que chama aquilo? É patuá, sei lá que é o nome daquilo, parecendo um terço, né? Sei lá, eles usam, estava lá no chão, alguém perdeu ou jogou, aí ele pegou. Rapaz, não pega isso não, rapaz, joga isso fora. Não, isso aqui é Deus. Eu digo, isso aí não é Deus não, Deus não gosta disso não, mas lembra ele. Eu digo, lembra não, joga isso fora. Não, enfiou no bolso. Está trazendo maldição, rapaz, sabe nem o que é aquilo. Deus não é isso não, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em... Você que está me ouvindo, lê lá João 4, que diz essa passagem, quando Jesus fala para aquela mulher lá no tanque, de tirar água, e vá ler, procura aí no Google, o que é espírito, porque na mente da pessoa o que é espírito? É uma alma, é um fantasma, uma coisa do... Não, um espírito é que não se vê, porque Deus é espírito. Eu respiro, você respira, aqui é o espírito, é o fôlego de vida. Quem está falando é esse espírito, quem está gesticulando é o corpo do pastor José Iremirto, que é matéria, é pó. O sentimento é minha alma. Então, é o espírito de Deus, é espírito. Deus não é simbolizado por imagem de escultura, por pedra, por gesso, nem por homem. Deus é Deus. Está no céu e na terra. Eu até comentava com uma pessoa católica, eu fui muito católica e eu sei os mandamentos da igreja católica todos. E tinha uma parte lá que dizia assim, onde está Deus? No céu e na terra, em todas as partes. Eu gostava dessa, eu nunca esqueci. Então Deus, ele está no céu e na terra, em todas, porque ele é onisciente, é onipresente. Deus não simboliza por uma imagem de escultura, Deus não simboliza por um pedaço de pau, por um patuá, por um texto, por nada. Deus é Deus onisciente, porque o céu é o trono dele e a terra escabelo dos seus pés. Diga aleluia. É o nosso Deus. Então, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão escrever. Mas eu quero acompanhar com você esse texto, porque eu falei que além do jejum e oração, a gente tem que crer, tem que ter fé para isso. E a nossa fé é alimentada agora, ouvindo a palavra, orando, jejuando, buscando Deus. A pessoa vê os problemas. Eu acabava de falar aqui com o pessoal antes de a gente iniciar. Vê os problemas, aí se desespera. Cadê a sua fé, homem de Deus, mulher de Deus? Cadê o seu Deus que você confessa? Porque quando você recua, você está dizendo que seu Deus é pequeno, que ele não pode. Nós louvamos aqui, a minha vida é do mestre, a minha vida é dele, homem. A nossa vida tem que ser dele. Então, além do jejum e oração para sair a casta de demônios, eu tenho que crer. Jesus disse, essa casta, esse tipo, essa raça, não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Mas antes ele diz, homens de pequeno, não saiu por causa da vossa pequena fé, porque a pessoa não crê. E eu vou aprender agora para que esse mal não toque na minha família. Nós vamos meditar nesse texto e aprender aqui os detalhes. Então vamos aqui, Marcos 5, versículo de número 1 em diante.
Não é nenhum estudo de teologia, de axologia, porque eu não gosto. Se vir com história que eu não gosto. Às vezes eu cito algum José, que estudou lá os judeus, um estudioso falou, eu cito alguma coisa. Mas nós vamos basear aqui só na leitura da palavra. Vamos lá. Marcos 5, versículo 1 em diante diz: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Jesus chegou naquela região, uma região totalmente perturbada, totalmente comprometida de pessoas que precisavam da ajuda de Deus, pessoas cheias de problemas, demônios mesmo. As pessoas acreditavam em tudo isso que eu falei para você, imagens, em deuses, acreditavam em tudo, menos no Senhor Jesus, no Senhor Deus. Capítulo 5, verso 1. Chegaram a banda do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, assim que Jesus desce, lhe saiu ao seu encontro, dos sepulcros, ali do cemitério, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, ninguém conseguia amarrar esse homem, nem cordas, nada segurava ele. E ele ficou tão louco que ele passou a morar no cemitério, dentro dos sepulcros. Você imagina de que esse homem se alimentava? Vamos só pensar na palavra. Versículo 5. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Uma pessoa, na sã doutrina dela, por mais forte que ela seja, ela quebra algemas, ela quebra corrente, ela quebra cordas? Quebra nada. Eu conheço pessoas de forças físicas, viu? Pastor Betão é um. Mas se amarrar Pastor Betão, meu filho, amarrar qualquer um. A não ser que venha o espírito de Sansão sobre ele, o Espírito Santo, que ele derruba até coluna. Esse homem, amarravam ele, tentavam botar ele em casa. É igual você que está enfrentando problemas de bebida e de drogas. Você já prendeu teu filho, mas teu filho está gastando tudo nas drogas, na bebida, não se controla. Porque o vício da bebida é tão perigoso, tão malvado, tão caótico como o vício da droga. É uma droga, não deixa de ser uma droga também. É uma coisa terrível, é o pecado. O pecado é doce como mel, a Bíblia diz. A pessoa diz, eu não sou drogado, mas você pode ter outro pecado. Tem um pecado da mentira, tem gente que é viciada em mentir. Eu sou viciado em café, mas tem gente que é viciado em mentir, é viciado no álcool. E quando a pessoa é viciada, só sabe explicar quem foi viciado, a carne pede. E quando vem o vício, a abstinência, a pessoa quer vender o que encontrar pela frente para manter o vício dela, por mais um dia. Não é fácil. Conheço muitas pessoas que foram libertas do alcoolismo, das drogas, eu conheço. E converso com essas pessoas, não é fácil não. Uma pessoa que foi liberta do álcool, do alcoolismo, ela não pode tocar nem vinho. Beber vinho é pecado? É não. Uma dosinha de vinho, pecado é se embriagar. Mas uma pessoa que foi viciada no mundo, aí se converteu hoje, beber vinho é pecado para você? É. Porque na hora que tomar uma lapadinha, vai ativar ali as células, vai lá na mente, e o pouco teor de álcool que o vinho tem vai despertar. Aí começa no vinho, e depois, em vez de vinho, se foi, está perdido. Então, aquele homem vivia no cemitério, morava nos sepulcros. Ele não tinha uma casinha bem bonitinha na parede do cemitério. A pessoa aproveitou. Não, ele morava literalmente nos sepulcros, esse homem endemoniado. As pessoas que passavam perto do cemitério, outro dia eu brincava aqui, eu dizia isso. A gente era pequeno no cemitério da minha cidade, lá em Omari, acho que deve ter essa tradição até lá hoje. Nós passávamos em frente ao cemitério, do lado da terra do seu Raimundo Duda, um abraço para toda a família, inclusive sua neta Reisoneide, a gente sempre fala disso, ela está assistindo, e Eric, seu marido, lá do Rio de Janeiro.
A gente passava, quando eu passava em frente do cemitério, eu já passava olhando assim, né? O povo bota coisa na cabeça da gente, né? Eu já passava olhando assim lá dentro. Quando chegava bem em frente, eu dava lá uma carreira tão grande. E se fosse de noite, aí eu voltava mais nada por lá, homem. Aí o povo fica contando história de mala sombra, aí que dá medo nos garotos mesmo. E as pessoas têm medo disso. Tem medo. Porque ali está o morto. Agora, pode acreditar. O lugar de paz é o cemitério. O cemitério. A terra é fértil. O cemitério aqui de João Pessoa, eu já fui alguns enterros de alguém, a gente vai lá de amigos. Vocês já viram como é o cemitério aqui? O mais velhinho. Tem pé de castanhola, tem pé de não sei do que, é cheio de fruta, né? Não, os cabos ficam catando as frutas de laranja e come lá, porque a terra é fértil. Mas a gente tinha um medo, a gente corria. Quem lá de Umari está ouvindo essas histórias sabe que é verdade que fazia isso também. Mas não tem problema nenhum, quem está ali enterrado não vai fazer nada. Agora o problema desse cemitério é que tinha um homem endemoniado, aí podia correr mesmo. Porque ele atacava as pessoas, ninguém segurava ele, ficava louco, os demônios tomavam conta do corpo dele. Versículo de número 5. E olha o sofrimento desse homem. Ninguém podia amansar, o versículo 4 diz. O 5 diz assim, Marcos 5, você que está chegando agora, acompanhando, nos assistindo, 5, verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Dá dó, rapaz. Quando eu leio isso, meu coração dói. O sofrimento desse homem. 6. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Ele andava se machucando com pedra, pelado, gritando, uivando que nem um animal, de dia e de noite. Você sabe o que é uma pessoa não ter paz nem de dia e nem de noite? Você que me assiste está passando por isso. Abra o seu entendimento agora, porque não é Deus que está tirando o teu sono. Não é Deus que está tirando a tua paz, mas com certeza os demônios. Andava de dia e de noite aquele camarada, o corpo dele cheio de demônios. Não era só um, nós vamos ver quantos ele tinha já. Vamos lá. Versículo de número 6, quando ele vê Jesus, aquela legião, aqui diz que ele correu e adorou. Mas é bom a gente ler o texto, que ele não correu e assim para glorificar Jesus, não, que os demônios não adoram, não vai para adorar não, eles se prostram diante do Senhor, é outra coisa. Eles têm que se curvar por livre, espontânea pressão, que o Senhor faz isso. Todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor. Na verdade, ele correu para atacar o Senhor Jesus. E é aí que está a diferença de quem tem o Espírito de Deus. É aí que está a diferença quem tem aliança com Deus. Já hoje eu posso passar lá em frente do cemitério, que eu não vou correr, que sei que lá dentro ninguém vai me fazer mal. E se sair um doido perturbado, eu vou repreender também. Também não vou correr não. Só se minha fé falhar, ele me alcançar, mas não vai falhar não, não corro. Ele correu, aqui está dizendo que ele se prostrou e adorou o Senhor, mas ele correu para atacar o Senhor Jesus. Mas não vem não com Jesus que tem café no bule, glória a Deus, hein? Não vem para o lado do mestre não, do Senhor, que não dá não. Quando aquele homem veio trazendo aquela legião de demônios, o 6 diz que viu Jesus de longe, correu e adorou. O 7 diz, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Já reconheceu. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Opa! O diabo sabe quem eu sou, o diabo sabe quem você é. E o diabo tem pegado muitos. O diabo tem pegado muitos com dinheiro, tem pegado muitos na prostituição, tem pegado muitos na mentira, no engano, na vida fácil, na farra. Hoje eu fui no mercadinho lá perto de casa, aí chega final de semana, tem umas pessoas diferentes. Eu digo, você só está aqui final de semana, né? Ela começou a rir, é porque eu trabalho em outro emprego, final de domingo eu vim para cá. Eu digo, ei minha filha, tu quer ficar rica, hein? Ela começou a rir. Não faça isso não, nem só de pão viverá o homem. Peça para Deus um emprego digno, que você trabalhe e tenha condições de se manter sem precisar trabalhar 2 empregos. Você não precisa se matar não, você precisa de um emprego digno. Que você trabalhe e você fique livre. Mas isso só funciona para quem tem fé, para quem crê.
A pessoa que diz assim, ai, não deu certo, vamos de novo. Não, não vou não. Eu tenho que me valorizar. Dá um exemplo, minha esposa, ela atende as clientes, e alguns clientes sempre desmarcam. Ela remarca de novo, outro dia. Eu não remarcava. Vai marcar para o sábado? Não. Eu tenho filho, tenho casa, e mesmo se eu não tivesse, se eu não tivesse sozinho, eu vou descansar. Por que você não veio? Não deu para eu chegar. Eu sei que a gente tem que fazer tudo pelo cliente. O cliente não aceita desaforo. Entenda isso. Tem gente que não sabe tratar cliente. Aí você foi lá, aí marcou com a pessoa, ficou lá esperando, a pessoa não veio. Vamos amanhã? Não, só tem a semana que vem. Eu dizia isso. Eu diria isso. Diante do meu Deus. Sabe por quê? Para que eu vinha me valorizar, vinha entender que eu sei fazer o negócio. Primeiro. Segundo, confiar no meu Deus. Se eu for botar na ponta do lápis, eu já gastei o combustível para ir e para voltar. Se eu marcar de novo, eu vou gastar de novo. Quando botar na caneta, não compensa mais. Não, agora eu vou ver a minha agenda e eu te falo. Você está entendendo como é que é o negócio, querido? Você não quer bênção? Valoriza o que você tem, não sai correndo não, desesperado. E eu falei para ela, um rapaz queria me comprar uma impressora, fiz um preço bem baixinho para vender para ele. Aí ficou com conversa. Aí eu me arrependi. Tirei o anúncio e anunciei com mais 30% do valor. Falei, não, vou deixar isso agora, quem quiser é isso aqui, porque eu já baixei muito. Minha mãe tem um ditado, os mais velhos têm, desculpa até eu dizer isso aqui, mas eu vou dizer, quem muito se abaixa, vocês sabem desse? Já pegaram aí? Mostra que não deve. Eu vou traduzir aqui. Você está entendendo, querido? Você tem que ter a sua fé. Não é isso aqui. Voltando aqui o texto. Versículo de número 7. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro por Deus que não me atormente. Os demônios, Deus não tem nada a ver com os demônios, nem os demônios com Deus. Demônio é demônio, inferno é inferno, capeta é capeta. O céu é totalmente diferente. Deus não tem aliança com o demônio, não. O Senhor manda embora a capetaiada e lança no abismo. Conjuro que vem me atormentar antes do tempo. Versículo 8, olha só. Porque lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. Quando ele veio e encontrou correndo para atacar Jesus, Jesus já começou a dizer, sai desse homem espírito imundo. Lógico que Jesus conheceu toda a legião de demônios, Jesus já viu, porque Jesus via o mundo espiritual, vivia nisso, vive nisso. Não era simplesmente um demônio na vida dele não, mas Jesus já foi repreendendo. E eu vou te mostrar isso. Versículo de número 9, Jesus já perguntou para dar uma lição na gente, que Jesus não fica perguntando o nome de demônio, entrevistando que nem alguns querem doutrinar demônios não, aí depois vão ver o resultado. Versículo de número 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele chegou e se ajoelhou diante do Senhor, e lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome. Imagina aquela voz de demônios. Viu quando a pessoa fica possessa, muda a voz, muda tudo? Legião é o meu nome porque somos muitos. Quer saber quantos? Um só demônio já tira o teu sono, um só demônio já tira a tua paz. Por isso que o Mateus narrou 2 gadarenos, endemoniados gadarenos. Marcos está narrando só isso. Legião é o meu nome porque somos muitos. Uma legião era contado por uma tropa de soldados romanos que se contava de 5.000 a 7.000 soldados. Então quer dizer que no corpo desse homem tinha no mínimo 5.000 demônios. Os demônios não destruíram ele de vez, porque o diabo, os demônios, precisam de um corpo para se manifestar. E um corpo de pessoas. Eu te mostrar aqui que ele vai entrar nos porcos e os porcos morrem. Outro dia eu disse, no culto passado,
falei no culto em casa, Jesus disse, quem crer for batizado será salvo. Eu não posso batizar o meu cachorrinho porque ele não tem poder de crer, o meu animal. Eu batizo pessoas que têm entendimento, que crê. Por isso que não batizamos crianças, pessoas que creem. Eu creio, Senhor. Legião é meu nome porque somos muitos, de 5 a 7 mil demônios no corpo daquele homem. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Entenda outro detalhe aqui. O demônio, ele toma conta de uma região, de um sítio, de uma vila, de uma cidade, de uma capital, de uma província, de um país. Por isso a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que a gente tem que estar sempre orando pela nossa nação, para que seja o Senhor o dono da nossa nação. O demônio, ele toma conta de um grupo de famílias. Você vê, tem famílias que morrem na bebida. Tem famílias que a mãe nunca tem um pai, tem um monte de filho, mas nunca tem um pai. Tem famílias que você vê ali, todo morre com a mesma doença. Tem famílias que você vai ver ali que é o vício, às vezes não é homem. Eu já conheci famílias que morreu tanto homem como mulher, tudo no vício da cachaça. Uma maldição, é um demônio. Tomou conta ali. Não adianta rezador, benzedeira, está por fora, tem que ser o Senhor. E ele não queria sair dali não. Tinha um corpo daquele homem, tinha do outro que estava endemoniado, mas só no corpo da... Eita, que cidade perturbada. Se numa pessoa tinha mais de 5 mil demônios, meu Deus do céu. Lá eles eram tão perturbados, para vocês verem que idolatria é pecado, que eles acreditavam em tudo menos no Senhor Deus. E quando Jesus cura esse homem, ao invés deles aceitar Jesus e trazer Jesus para perto, eles expulsaram Jesus. Não, que é isso? Isso não é de Deus não, porque Deus para eles era as imagens, eram os encostos, eram os espíritos malignos que falavam com ele, pessoas que ouviam vozes. Está ouvindo vozes aí? Não é Deus não. Vá orar, procura uma igreja que prega libertação. Se for aqui de João Pessoa, vem aqui na nossa igreja, converse comigo, o pastor Jeremias, eu vou orar com você. Converse com o pastor Betão, venha para cá com nossos obreiros, a gente vai orar por você, sua vida vai mudar. Eu lhe garanto que na primeira oração você não vai mais ouvir essas vozes. A pessoa está ouvindo voz dizendo que é os deuses dela, judiando, vive na miséria, vive no sofrimento, carregando um fardo miserável. Não, o Senhor não quer isso não. Aí Jesus, eles pedem para não sair daquela província, versículo 11, e andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou pelo despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Por que Jesus permitiu? Porque sabia que os porcos iam morrer, que não ia ficar na carne do porco endemoniado. Aí tem gente que diz, eu não como carne de porco. Por isso será que o porco endemoniado nada a ver. Eu tenho uma raiva da serpente, a serpente é o diabo. Não, o diabo usou a serpente, as cobras, as pessoas querem matar. As cobras não são endemoniadas, elas não vão te atacar, querido. Uma cobra não te ataca. Ela passa em cima de você e não te morde. Ela só te morde se se sentir acuada, você pisar nela. Quando passa algum assim, a Ana Clara já conhece. Eu assisto muito TV Animal, a Ana Clara, a cobra, ela sabe todos os animais, ela conhece. A nossa cobra mais venenosa aqui no Brasil, que nós temos, é a coral. A cobrinha do Flamengo, do time do Helder. Preta e branco. Venenosa, igual o time, urubu, olha. Para os flamenguistas aí. É a coral. Mas eu digo isso para minha esposa, porque quando criança eu fazia isso e Deus livrou, viu? Até agora eu estou aqui contando essa história. Você pode pegar numa coral que ela não te morde. Pode brincar com ela. Ela só vai te morder se você sufocar ela. Pressionar, machucar, ela vira daquela mordidinha dela. Aí também se ela morrer,
vá com Deus, viu? E quando, enfim, se ela te morder, se não der tempo, você tomar o antídoto, o veneno da coroa é comparado à naja africana cuspideira. Aleijou? Quando não mata, aleja. Mas não quer dizer que a cobra é endemoniada, ali é o demônio, a serpente, qualquer outra, por mais feia, feroz que ela seja. Outro dia, a igreja lá em Cruz das Armas, eu abri a igreja de manhã, tinha uma correndo lá, eu vi que não era venenosa. Fica. Aí peguei ela, levei, soltei lá aqui no Ibama, né? No Ibama aqui, trouxe ela, eu e o pastor Betão, pegamos e trouxemos, colocamos lá, filmamos e tudo. Peguei ela, trouxe, botei ela lá dentro. Não precisa. A mordida, a picada é terrível. Só que ela traz benefícios. Então o porco é endemoniado. Jesus mandou os demônios para o porco. Nada a ver. A carne de porco é uma das carnes mais sadias que tem. Pode comer a carne de porco, não tem problema nenhum, a gordura e tudo. E Jesus disse: comei de tudo que tem no açougue sem perguntar por causa da consciência. E não se julgue por causa de lua nova, eu devo comer ou não, isso é tudo, é simpatia. Na carne de porco é uma carne boa. Agora, se você não quer comer, não coma. E quem está vivendo lá pelo Antigo Testamento, quando Deus traz as leis, aparece a carne de porco. Mas no Novo Testamento a gente mostra isso. Aqueles demônios vão para os porcos, continuando aqui, versículo 12: todos se precipitaram por despenhadeiros, e ele diz, para que entremos neles. Jesus permite, o versículo 13 diz, e Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Diga glória a Deus. Isso aqui é Deus. Perturbação é do diabo, a paz é de Deus. O camarada estava lá, o camarada nu, gritando de dia e de noite, se cortando com pedras. Imagina o cabelão. Jesus expulsa o demônio dele. Os discípulos já estão na beira do mar ali, dá um banho nele, ajeita o cabelo dele, dá uma roupa. O camarada fica numa paz tão grande. Só sabe isso quem já sentiu. Você está perturbado, incomodado, uma dor de cabeça, ou enxaqueca, ou espiritualmente falando, quem já foi endemoniado, e você sentir paz. Se você não foi endemoniado, eu vou te ajudar a mostrar uma situação difícil. Quem aqui já sentiu um pesadelo? Gabi, que é a mais nova, já sentiu? Sim ou não? Gabi tem quantos anos? Gabriel, já sentiu um pesadelo? Sabe o que é um pesadelo? Um sonho ruim? Você está morrendo, caindo do negócio, aí eu vou me acabar e depois você acorda? Se sente sufocado? Você acorda. Quando você acorda, o que é que você sente? Alívio, paz. Eu já tive uns que eu jurava que era tão real. Eu digo, eu estou enterrado. Quando eu acordei, eu digo, eu estou aqui ainda, menino. Oh, glória a Deus. Já nós sentimos isso. O camarada perturbado, mas agora ele tem paz. Quem quer tirar a tua perturbação? Quem quer colocar perturbação em você? Os demônios. Quem quer tirar e deixar livre é o Senhor Jesus, para que você fique em paz. Versículo de número 15. E foram ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião em perfeito juízo, e temeram. 16. E os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha como Jesus é tremendo, que o Senhor nos dá livre-arbítrio. Aqueles demônios entraram no corpo daquele homem sem pedir permissão. O diabo não chega assim, dizendo assim, deixa eu entrar na tua vida, não. O diabo chega, mete o pé, um erro que você faz, estou me arrepiando de dizer isso, sentindo a presença de Deus aqui.
um errinho, uma falhinha que você faz, um palavrão que você chama, uma palavra mal direcionada, uma maldição que você roga. Não gosto da minha casa. Não é porque eu sou crente agora, eu já aprendi isso em casa, nós não chamar palavrões, nem palavra de maldição. O diabo já vai e entra, ele não pede não. O diabo não chega dizendo, olha, eu vou entrar na tua vida porque eu quero deixar você estar muito em paz e deixar você perturbado. Ele já chega e entra. Entra um, entra outro, a legenda até chegar como tinha 5 a 7 mil na vida desse homem. Mas Jesus, querido, Jesus é educado, Jesus dá livre-arbítrio. Jesus não pode te abençoar se você não quiser. Você é livre. Você só entrega a vida para Jesus se você quiser, você não é obrigado. Você só vem na igreja se você quiser. Você só serve a Deus se você quiser, você só ora se você quiser. O Senhor não vai te incomodar não. Você só faz se você quiser. Jesus expulsa o demônio, o cara está em perfeito juiz. Quando as pessoas veem, expulsa Jesus. Não queremos você aqui não queremos, manda ele embora. Jesus podia dizer assim, Senhor, abre os céus aqui e desce um raio. Podia ou não podia? Pum, ficava meio mundo de gente cega, nego corria para casa. Eita, era bom demais. Como os anjos fizeram lá em Sodoma. Foi um propósito diferente, mandou buscar Ló. Os pecadores de Sodoma, o homossexualismo, a sodomia, tentaram ter relação com os anjos de Deus. Mandou fogo e eles ficaram cegos. Mas não quero o Senhor aqui, não quero você aqui, não sei como eles chamaram Jesus, xingaram Jesus. O que Jesus vai fazer? Jesus entra no barco. Aí ele não quer a gente não, bora Pedro. Eu acho que Pedro já estava até com a espada na mão. Jesus quer que eu corte a orelha, pelo menos de 4 aqui. Jesus, não faça isso não, Pedro. Pedro era nervoso, Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro andava armado, Pedro. Jesus, bora, vamos entrar todos no barco, não quero a gente aqui. Eles vão embora. Só quem quis ir com Jesus foi o ex-endemoniado gadareno. Só quem quis ir com Jesus foi aquele que recebeu milagres. Só quem quer Jesus é quem já recebeu a paz, é quem já foi batizado com o Espírito Santo, é quem já foi curado, é quem já foi liberto de qualquer coisa. Veja lá, e servia, Lucas 21, Maria Madalena, e servia, 8, Lucas 8, servia a Jesus, Maria Madalena, a qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e servia o Senhor Jesus com as suas fazendas. Essas mulheres não saíam porque foram curadas de espíritos malignos, saiu da vida de prostituição, foram curadas de várias enfermidades. Quando a pessoa é curada assim, ela sabe. Aqueles outros não sentiram o poder de Deus e não quiseram sentir. Por isso que Jesus devia dizer, eu posso curar você, mas Jesus não faz isso porque a pessoa não quer. Senão ela vai reclamar. Você não vê o Adão? O Senhor colocou o Adão no jardim do Éden, colocou lá com a Eva, disse, vocês podem comer de tudo, mas não toca nessa árvore. No dia que ele peca, resumindo, o Senhor vem, que toda tarde Deus ia passear com Adão, diz, Adão, cadê o Senhor? Eu estava comendo, eu descobri que eu estava nu e me escondi de ti. Mas por quê? Quem disse que você estava nu? A mulher que tu me deu, tu comeu do fruto, Adão? A mulher que tu me deu do fruto. Ele culpou Deus. Foi a mulher que tu me deu. Vem cá, mulher, Eva, por que você comeu? A serpente me enganou. Ninguém assumiu a responsabilidade. Aí você acha que Jesus ia curar ou vai fazer uma coisa na vida da pessoa sem ela querer? Você só vai para o inferno se você quiser. Porque se você clamar para Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Já digo para você. Aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Acabou-se. Como que eu vou perder minha salvação? Eu tenho certeza. E quando eu tenho essa certeza, eu não tenho medo de viver, eu não tenho medo de batalhar, eu não tenho medo desta vida. Porque se o Senhor me chamar dessa vida, deixa eu traduzir para você, morrer, eu estarei num lugar melhor, eu tenho certeza do que eu estou falando. E enquanto eu estiver nessa terra, demônio não vai fazer parte da minha vida, nem na minha casa. E você quer uma prova? Eu estou num propósito de oração, e toda vez que eu faço. Você já viu aquele ditado lá fora, que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Entra no propósito de jejum pelo teu negócio, entra no propósito de jejum e oração pela tua casa, pela tua família, para Deus libertar um filho. Entra no propósito de oração por uma porta de emprego, entra no propósito de oração para Deus te dar saúde. Sabe o que vai acontecer?
Quando você começar o propósito, que você entrar mesmo no propósito, tu vai ter uma perturbação que não é fácil. Os demônios se levantam. Porque eles se levantam contra tudo que se chama Deus. Agora você não faz nada, você nem ora em casa, vai na igreja uma vez por semana, talvez uma vez por mês, um domingo sim, 8 não. Você ora em casa só quando der, não sei porquê, às vezes nem ora, vai ali, faz um chuchicheadinho, aí vai dormir. Você não lê a Bíblia, você tem tempo de ler até outras coisas, menos a Bíblia. Às vezes não lê nem outras coisas, está ficando burro mesmo, desculpa a expressão. Eu falava para minha esposa esse dia, como é que a pessoa não lê um livro? O conhecimento, gente, nem só na internet não, tu não vai aprender as coisas na web não, na internet não. Aprende se você for a fundo, mas no Instagram, nessas redes sociais, Facebook, sei lá qual, aprende quando você se dedica. Lógico que a internet tem também, mas você tem que se dedicar. Quer conhecer Deus? Conheça a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha o versículo, faz tempo que eu não cito com vocês, será que eu vou lembrar de novo? João 5,19. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e contém nelas a vida eterna. Olha como, você só vai conhecer Jesus se você ler as Escrituras. Vai ter a vida eterna examinando as Escrituras. Ninguém quis saber, expulsaram Jesus, só o gadareno queria, deixa eu ir com o Senhor, porque ele sabe o sofrimento que ele estava, um pesadelo na vida acordada, a vida toda. O pesadelo que eu citei, você acorda, passou, ele não. Ele vivia gritando, uivando, gemendo, se ferindo com pedras, pelado. É doido, é capeta. Aí Jesus libertou, o homem está com uma paz tão grande, ele quer mais viver ali? Eu vou com ele, eu quero ser discípulo dele. Ele se tornou um discípulo de Jesus, mas não andando com Jesus, que Jesus tinha uma estratégia e uma obra na vida dele. Versículo 18, e entrando no barco, rogava o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Está vendo como é fácil evangelizar a nossa família? Você tem evangelizado tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos? Não precisa você ser teólogo, conhecer a Bíblia toda, ter lido a Bíblia. Você só precisa dizer o que Jesus fez na sua vida. Se você não foi curada de um câncer, se você não foi curada de demônios, mas você diz, hoje eu sinto uma paz. Você pode dizer para a sua família, eu descobri que a salvação é só Jesus. Mãinha, paiinho, isso aí não salva não. Vovô ensinou errado. Tem coragem não de dizer isso? Menino! Então eu dizia que minha mãe brigava. Até que eu comecei a orar mais. Mas ore antes. Peça a oportunidade para Deus, que Deus vai dar. Sempre com respeito. Está lá o pai e a mãe na missa, sei lá o que foi. Mãe, isso é mentira. Aí você católico está me assistindo. Olha o que é que a Bíblia diz. Está lá servindo os encostos, os demônios. Mãe, isso é mentira. Porque eu nasci isso, vou morrer assim, aprendi do meu pai, que pena. Tem que abrir teu entendimento, tem que ler a palavra de Deus. Senão você vai morrer nos seus pecados, como disse Jesus. É só você ler. Não precisa curso de teologia não. Basta ler o que está aqui, para não confundir. Para finalizar, o versículo 20 diz, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, era um conjunto de 10 cidades, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Sabe por quê? Porque quando viram aquele homem, agora o homem está perfeito, o homem não está mais doido não. Ei, qual foi o remédio que tu tomou? Jesus. Jesus não estava lá que o povo expulsaram, mas ele continuou, falando de Jesus. E se você fizer isso, você vai salvar a sua família. Eu sempre acreditei nisso. Minha família é salva.
Eu sou as primícias da minha casa. Eu já falei isso aqui outro dia. Quando eu me converti, minha mãe não aceitou, meu pai, nós viemos de tradição católica, sempre fomos dedicados. Minha mãe não aceitou, meus avós eram vivos na época, não aceitaram. Minha mãe disse: não fale dessa seita para os seus irmãos. Hoje, para a glória de Deus, que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e... Quem diria que meu pai se converteria? Quem conhece? Quem diria que minha mãe se converteria? Mas Jesus, além de me salvar, me batizou com o Espírito Santo, me deu essa autoridade, salvou meu irmão, salvou minha irmã, minhas duas irmãs, e hoje eu posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou sempre ali reforçando a fé do meu pai, porque meu pai tem 85 anos, não tem condições de estar sempre na igreja, mas eu estou sempre ali reforçando. Mostrei para minha esposa ele orando lá. Diga lá. Antes de deitar, estava lá orando. Quem era meu pai? Ver meu pai orando daquele jeito, eu glorifico. Ele ficou anunciando ali: então fale de Jesus, dê exemplo da sua família. Não tenha medo não. Se começar a discutir, você para. Mas fale, diga: não, não é por aí não. Igual eu disse esse moço hoje: isso aí não é Deus não, isso aí vai amarrar sua vida, tira isso aí. Jesus lhe quer livre. Jesus não quer você com cordão preso a laço. Quando o cordão que coloca no pescoço, seja alguma para uma identidade, no Egito se colocava quando era escravo, e continua hoje. Você colocar um colar de ouro, que nem as irmãs têm aqui, tudo é ouro aqui, glória a Deus. As irmãs aqui não é fraca não, carmo todo mundo de ouro aqui, ó. Você usar um brinco, um relógio, um bom relógio é uma coisa, uma joia. Mas você usar um negócio, cruz na frente, cruz atrás, sai disso, você está preso. Se liberta em nome de Jesus. Para você que me assiste, e ele está voltando, está próximo. Qual é a aliança com Deus? Eu quero encerrar com vocês aqui no Evangelho de Marcos ainda, só que no capítulo de número 16. Deixa eu mostrar isso que eu falava na quinta-feira, eu vou dar agora, vou encerrar com vocês aqui. Marcos 16, versículo de número 15. Jesus morre, ressuscita. Depois que ele ressuscita, fica 40 dias andando com os discípulos, pregando o Evangelho, comendo, bebendo, curando, sarando, libertando pessoas. Jesus diz para eles assim, Marcos 16 e verso 15: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não pregar o nome de um padroeiro, de uma padroeira, de uma medianeira, de um intercessor, de uma intercessora, nem não pregar o nome de Padre Cis, de Damião, de Kardec, de Buda e de todos eles aí não. Ide pregar o Evangelho, o nome de Jesus a toda criatura. Mas as pessoas gostam de se apegar ao que é de engano. A toda criatura. Aí ele diz: quem crê, diga eu creio. Quem crê e se for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ah, eu não creio não, vai lá, então você está condenado, você vai perder a sua salvação. Você só perde a salvação se quiser. Quem crê e for batizado será salvo. Eu garanto. Nós vamos, daqui o Gabriel já está preparado para ser batizado. Nós vamos ter batismo no mês de julho, dia 6, primeiro sábado. E mais alguns irmãos que vão se batizar. Ele está mostrando que crê. Qual a tua idade, Gabriel? 15? Vai fazer 15. Ele já entende, ele sabe que é pecado. E ele é um menino inteligente. Mas se ele tivesse 18 anos, e eu que converso, eu conhecesse. Porque tem gente que tem 18 anos na mente de 8. Mas tem gente com 12 anos que sabe o que é tudo. Não, ele já entendeu, eu quero me batizar. Vou fazer 15 anos agora. Aí, quem crer for batizado será? Quem não crer será condenado. Aí,
Todas as pessoas que se batizam, eu digo que faça isso. Aqui na nossa igreja tem autoridade para fazer isso. Olha o versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, não é no nome do Papa, de Aparecida, de João, de José Iramir, do pastor, do padre, é no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão o quê? Os demônios. Faz o mesmo trabalho que Jesus fez com aquele gadareno. E não importa se é um, se é dois, se tem 5.000, Jesus diz, as obras que eu fiz vocês podem fazer maiores. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem autoridade. Viu? Já olha o sintoma, a pessoa está perturbada. Tem gente que chega na hora que você começa a falar, ela cai. Tem gente que já passou por essa situação, se desespera, que não tem a experiência. Mas bota a mão e expulsa em nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga glória a Deus. Essa é a aliança com Deus. Jamais você batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você servindo a Jesus, demônio vai te tocar, só se você der brecha. Porque no teu corpo habita o Espírito Santo. Jamais um demônio vai te tocar, porque você é separada de Deus. Você tem autoridade para expulsar demônio da vida das pessoas que estão em tua volta. Glória a Deus. Quantos entendem e tomam posse em nome de Jesus? Vamos colocar todos em pés. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria, diga glória a Deus.